A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. É uma alegria entrar em contato com você, seja no seu lar, na clínica, que talvez você esteja vendo enquanto aguarda um atendimento, seja no seu celular, você vendo depois, talvez acompanhando pelo YouTube, na internet. É uma alegria poder estar com você. Este é o programa que a Igreja Presbiteriana de Lages pensou para você buscar a Deus, para você meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia, para você poder se aproximar dele e entender que todos nós precisamos de Deus na nossa vida. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui com atividades aqui na nossa cidade há mais de 100 anos. Ela fica ali no centro, na rua Fausto de Souza, 353, ao lado do Seja, perto do posto BR da rua Correia Pinto. Você é convidado para estar conosco, para fazer parte da nossa igreja, para assistir, para participar dos cultos, para buscar a Deus junto conosco. As nossas atividades principais são aos domingos, 9 horas da manhã, um culto ao Senhor e logo depois a escola dominical, que é um tempo onde nós dividimos as pessoas por idade. Tem classe para crianças, tem classe para adolescentes e jovens e tem classes para os adultos. E nós vamos estudar a palavra de Deus para que todos possam entender, tirar as suas dúvidas. E à noite o nosso culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Antes de começarmos a estudar a Palavra de Deus, eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento onde nós podemos parar os nossos afazeres, ouvir um pouquinho da Tua voz, perceber um pouquinho, Pai Santo, daquilo que o Senhor tem falado e tem feito na nossa vida. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai. Queremos te implorar que o Senhor fale conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com você o texto que está em Isaías, capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, que diz assim para nós. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Não sei como você está hoje, mas de repente você está olhando para o mundo em que nós vivemos e você está preocupado e pensando assim, por que nós estamos numa situação tão triste? Por que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não se entendem? Talvez você olhe para as pessoas e vejam que cada uma delas quer buscar o seu próprio interesse. Talvez você olhe para as pessoas e seja decepcionado com elas. Decepcionado com o político que você colocou no poder. Eu digo você porque nós elegemos os nossos políticos. E às vezes a gente erra nesse momento de votar. Talvez você seja decepcionado com o seu trabalho e você se olhe assim e fale assim, eu trabalho tanto e não tenho reconhecimento algum.
Trabalho tanto e percebo que eu não conquistei nada na vida, não construí nada na vida. Talvez você seja decepcionado com os relacionamentos que você tem. Amigos que de repente você pensava que eram tão chegados, que pareciam irmãos, mas que essa amizade foi se desfazendo, foi se desmantelando, foi indo embora e agora você não sabe nem mais onde eles moram, não sabe nem mais o telefone deles. Ou houve uma decepção muito grande para tudo isso. Talvez você seja decepcionado com algum parente teu, que você se sentiu prejudicado nessa relação. Talvez você esteja questionando a você mesmo e olhando e falando assim, quem eu sou, o que eu fiz, como eu faço. Talvez você esteja até questionando a sua religiosidade, dizendo assim, sempre fui uma pessoa boa e sempre tentei buscar a Deus, mas não tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Esse texto da Bíblia é um texto para você, se você tem pensado nisso. E é um convite da graça de Deus para nós nos aproximarmos a Ele. Aliás, é um convite da graça de Deus para nós chegarmos junto a Ele e sermos íntimos dEle. Nós vemos aqui o profeta Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo, falando para um povo que até buscava Deus, mas buscava Deus de qualquer jeito. E fazia um monte de coisas erradas. Israel vivia um tempo de prosperidade, mas ele também vivia um tempo onde havia muitas mazelas. Dentro das casas, dentro das pessoas e no povo de Israel. Israel tinha crescido, mas as pessoas, cada uma buscava o seu próprio interesse e subia em cima das outras pessoas. As pessoas iam para o templo orar, mas iam lá para se mostrar. E não ofereciam aquilo que Deus queria que eles oferecessem, que era o melhor da vida deles. Mas eles ofereciam cada um o que queria. Naquela época, Deus falava que para você oferecer sacrifícios a Deus, você teria que oferecer o melhor do teu rebanho. Precisava ser um novilho, um boi de 1 ano de idade, sem ser castrado, perfeito, um tourinho. E isso levava muito dinheiro. Mas isso só demonstrava que o perdão que Deus nos dá através de Jesus Cristo, porque esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, demonstravam que o perdão que Jesus Cristo nos deu custou muito caro para Deus. Se para nós custou de graça, para Deus custou muito. E agora, aquele povo ofereceu o que havia de pior. Oferecia qualquer animal, podia ser doente, poderia ser o pior que tinha. E eles falavam, para Deus serve. Eles também roubavam uns dos outros, eles também, um subia em cima do outro e um prejudicava o outro. Haviam coisas terríveis acontecendo ali. E Deus fala através do profeta Isaías e manda o profeta Isaías fazendo um convite para as pessoas. Para elas virem, se aproximarem de Deus e pensarem naquilo que estavam fazendo. Pensar é uma das primeiras ações que nós fazemos. É uma das primeiras atitudes que nós temos na vida. Pensar, refletir e analisar. Nós fazemos isso desde criança. Talvez tu te lembre de uma experiência que tua professora lá no primário fez contigo, lá no ensino fundamental fez contigo. De molhar um algodão, colocar ali um feijãozinho ali, deixar aquele feijãozinho crescer. Depois de uma semana, aquele feijãozinho que brotou. Em 2 semanas já tinha um caule grande ali. E ela falou para ti, você vai lá e vai anotar todo o que está acontecendo a cada dia e vai medir esse tamanho desse broto. Você fez isso. E depois ela falou assim, agora pense e veja o que mudou do início até o fim.
E você escreveu, nesses 20 dias, nasceu um broto, o feijão, o caule cresceu e o feijão praticamente virou uma árvore. Isso é pensar. E Deus chega e fala assim, pensem na situação que vocês estão. A situação de vocês parece uma situação muito terrível, muito difícil. A gente vê cada vez mais a violência aumentando. Nós vemos cada vez mais a desconfiança aumentando. Nós vemos cada vez mais o povo se envaidecendo e o comprometimento do povo cada vez menor. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. As pessoas prometem e não cumprem. E nós vemos toda essa confusão que está gerando no nosso mundo. Um mundo onde que cada vez mais a maldade impera. Onde que cada vez mais cada um manda em si mesmo e só pensa no seu próprio interesse. Cada vez mais um povo onde que as pessoas não são mais amigas. Cada vez mais onde que cada um é por si. Cada vez mais as pessoas são solitárias. Um povo, uma época em que as pessoas estão sofrendo. Nunca se tomou tanto medicamento contra a depressão como agora. Cada vez mais as pessoas estão sofrendo diante da situação que estão passando. E Deus chama a gente hoje para também olhar para a nossa situação. Como a nossa sociedade está, mas como eu também estou. Como está o meu coração, como está a minha mente, como está a minha vida. A começar a pensar naquilo que eu tenho feito, como eu tenho agido. Deus nos chama para essa reflexão. Mas Deus também não para somente nisso. Porque certamente se eu e você começarmos a analisar tudo isso e pensarmos nisso tudo, nós vamos enlouquecer. Paulo, por que enlouquecer? Porque nós vamos entrar numa profundidade de perguntas e numa profundidade espiritual tão grande, tão medonha, tão enfadonha, que nós vamos olhar e pensar assim que não há solução. Mas é nesse ponto que Deus está falando para o povo de Israel, porque eles diziam a mesma coisa naquela época. Usavam uma expressão e o profeta Isaías coloca isso dizendo assim, que eles falavam, o nosso caminho está encoberto a Deus. Caminho no sentido de vida, no sentido daquilo que eles estavam fazendo, no sentido de como eles estavam sofrendo e de como era o coração de cada um. E Deus agora se vira para eles e fala através do profeta Isaías, vinde a mim, pois e arrazoemos, diz o Senhor. Pensem na situação. E ele continua, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Há esperança. Há esperança para mim e para você. Deus pode transformar alguma coisa que era vermelho, que é quase impossível de ser transformado, em branco. Ele fala assim, olha, por mais que a situação seja terrível, que lembre sangue. E nós sabemos que o sangue manchava e não tinha como nos sair. Até hoje, se tu pegar uma roupa, sangrar e não lavar logo, aquela roupa fica manchada para o resto da vida. Mas Deus fala assim, olha, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu estou gravando na sexta-feira. Ontem nevou aqui na nossa região. Não nevou em Lages, mas nevou aqui perto. E a característica da neve é que ela é sempre branca. Branquinha, branquinha, branquinha. A tal ponto que quando bate a luz ela derrete, mas ela reflete de tal forma a luz solar que a gente não consegue olhar para ela. Deus fala assim para nós, como falou para o povo de Israel, há uma esperança. E essa esperança é vocês me buscarem e reconhecerem os seus pecados e de reconhecerem os seus erros. Daí Deus ainda aprofunda essa ideia.
E fala assim através do profeta Isaías: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É interessante porque eu vim de São Paulo, sou pastor, tinha algum contato com ovelhas, mas na nossa cabeça não era tão nítido isso. Na minha cabeça não era tão nítido isso. Mas quando a gente vai aqui em Lages, e há muitos sítios e fazendas que cultivam os ovinos, você vê aquelas ovelhas andando, e você vê que há aquelas que têm o pelego preto, mas você vê a maioria delas é um branco, é um bege, e você pode ver que ali há pureza, que ali há limpeza, que ali há cuidado. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele fala agora assim, que ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se eram violentos, agora eu vou trazer fofura para vocês, vou trazer cuidado, eu vou trazer saúde. Se era doença, agora vai ter saúde. Se era alguma coisa que estava sujo, agora eu vou trazer asseio para vocês, e vocês terão a situação mudada. Deus quer transformar a nossa vida. E a gente não pode transformar por nós mesmos. Essa é outra realidade que os sacrifícios falavam lá no passado. Para haver perdão precisava haver sacrifício, porque o homem não conseguia se mudar. O homem não conseguia alterar sua essência. Mas Deus pode. E em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos ser essa transformação. E daí o profeta Isaías termina aqui fazendo duas afirmações. Ele fala aqui no versículo 19, a primeira afirmação, a primeira promessa. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Se nós queremos ter uma vida transformada, se eu quero ter uma vida de verdade, se eu quero parar com os meus receios, se eu quero parar com as minhas rachaduras na minha vida, se eu quero parar com os meus problemas, eu preciso buscar a Deus e viver para Deus. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Se eu fizer isso, eu vou ter o melhor dessa terra. Essa terra ainda vai ter problemas? É claro que ainda terá. Nós ainda vamos ficar doentes, nós ainda vamos ter decepções, mas nós vamos estar juntos com Deus e vamos viver para Deus. E Deus vai cuidar de nós. Ah, pastor, Deus não cuida dos outros, Deus cuida de todo mundo, mas Deus cuida de maneira especial, com mais zelo, com mais cuidado, com mais amor, daqueles que o amam e daqueles que o buscam. A segunda afirmação é um aviso, é uma advertência. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Há uma esperança para nós. Há uma esperança para a nossa vida. Há uma esperança para essa sociedade que nós vivemos. E não é vinda de extraterrestres, não é vinda de anjos, não. É Jesus Cristo. Ele é a razão para nós vivermos. Ele é aquele que muda a nossa vida. Ele é aquele que transforma a nossa vida. Ele é aquele que transformou a água em vinho e pode transformar o nosso viver também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós começamos a analisar essa sociedade e ficamos assustados, Pai. Ficamos abismados, ficamos tristes por tudo aquilo que nós estamos vendo, Pai Santo. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor faça com que cada um de nós que estamos assistindo esse programa, seja pela TV, seja pela internet, que o Senhor abençoe, Pai, e faz com que a pessoa pare de olhar simplesmente o mundo e dizer que não tem jeito, mas tem jeito. Se nós buscarmos a Ti, nos colocarmos a Ti
confessarmos os nossos erros, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que andamos errado, o Senhor, Pai Santo, pode mudar e transformar a nossa vida, Pai. Faz isso, Senhor Deus, no nosso viver, Pai. Abençoa-nos, abençoa a nossa cidade que foi castigada essa semana com enchentes, Pai. Que o Senhor dê mantimento para aqueles que perderam tudo, Pai Santo. Dê mantimento para todas as famílias, que ninguém passe fome aqui em Lages, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, dando abrigo, dando roupa, dando cobertores para aqueles que perderam, Senhor Deus. E para aqueles que talvez sejam no relento também, Pai Santo. Abençoa-os, Pai. Abençoa nossa cidade dando emprego. Cuida, Senhor Deus, da nossa cidade. Faz com que nós tenhamos assistência médica de verdade. Faz com que nós tenhamos educação de verdade, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa também o nosso estado fazendo essas mesmas coisas. Abençoa-nos dando segurança para que não sejamos roubados, Pai Santo, para que possamos andar livremente pelas ruas, Pai. Abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você a estar conosco no próximo domingo na Igreja Presbiteriana de Lages, às 9 horas ou às 19 horas. Convido você também para continuar assistindo a programação da Nova Era TV. Que Deus te abençoe. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.
com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador.